Eu desejo que a graça de Deus seja com você hoje, esteja com você hoje. E para ajudar, eu quero ler aqui o livro de Provérbios, que a ideia é nós fazermos os devocionais aqui no canal do Segundos de Graça durante esse mês de janeiro, falando de sabedoria, olhando para o livro de Provérbios. Então a gente não vai ter aqui no podcast as nossas conversas, nossos bate-papos tão edificantes com os nossos convidados. Em fevereiro a gente está de volta, querendo Deus, teremos novidades também. Mas para que a gente mantenha esse contato, eu tenho feito esses vídeos, essas meditações bem breves, tentando ser bem prático com a leitura de um provérbio. E hoje é o provérbio de número 3. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? Eu faço a leitura e faço alguns destaques dela para você que ainda não conhece como que a gente faz por aqui. Então, Provérbios número 3. Meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Que a benignidade e a fidelidade não te abandone. Amarra-as ao pescoço e escreve na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho a quem ele quer bem. As recompensas da sabedoria. Feliz é quem encontra sabedoria e quem adquire entendimento, pois o lucro da sabedoria é melhor do que a prata e a sua renda melhor que a do ouro. É mais preciosa que as joias, e nada do que possas desejar se compara a ela. Na sua mão direita a longevidade, na sua esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são agradáveis e suas veredas são todas de paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e todo aquele que a conserva é feliz. Pela sabedoria o Senhor fundou a terra, pelo entendimento estabelece o céu. Pelo seu conhecimento os abismos se abrem, as nuvens destilam orvalho. Meu filho, que essas coisas não se afastem dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, pois serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguros pelo caminho e teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e teu sono será suave. Não temerás o pavor repentino, nem o ataque dos ímpios, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de ficarem presos. Não negues o bem a quem tem direito, se tiver em teu poder fazê-lo. Se tens algo para dar, não diga ao teu próximo, volte amanhã e te ajudarei. Não trame o mal contra o teu próximo, que convive contigo em confiança. Não te desentendas com o homem sem motivo, se ele não te fez mal algum. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas é amigo dos que andam em retidão. A maldição do Senhor permanece sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios receberão honra como herança, mas a arrogância dos loucos se converterá em desonra. Bom, como você viu, eu estou gravando o vídeo aqui à noite. E aqui a luz ficava balançando, parecia que eu estava lendo a luz de velas. Ai, que o Senhor tenha trabalhado aí no seu coração através da leitura da palavra.
Você vê, eu tava fazendo outro vídeo numa outra rede social e o versículo que eu usei lá foi de Provérbios 22:6. Fala, ensina a criança no caminho que deve andar, né? E aqui fala, olha, meu filho, não esqueça da minha instrução, guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade, anos de vida e paz. Quando a gente tem o privilégio de ser instruído no caminho do Senhor, não quer dizer que a gente não vai errar, não vai pecar e vai ser perfeito. Mas muitas decisões nós conseguimos tomar baseados na palavra de Deus mesmo. E isso vai nos ajudando na nossa caminhada a não ficar sem errar, mas cometer menos erros, a tentar acertar mais do que errar, né? Ouvir os conselhos do Senhor, ouvir os conselhos do Pai, ouvir os conselhos da palavra de Deus, buscar sabedoria no Senhor, como a gente tem falado sobre isso, né? Olha esse versículo 3, que lindo. Que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarras no pescoço e escreve na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Benignidade, fidelidade. Nós sabemos que lá em Gálatas vai falar do fruto do Espírito e como ele deve ser desenvolvido em nós através do Espírito Santo. E isso vai nos conduzir, a gente tem que carregar isso como algo muito precioso. Aqui o autor de Provérbios vai dar a ideia aqui de pendura no pescoço, literalmente. E ainda mais, escreva nas tábuas do seu coração. Buscar benignidade e fidelidade. E aí, o versículo 5, confia no Senhor de todo o seu coração e não no teu próprio entendimento. A gente vem falando nos outros capítulos de Provérbios sobre a sabedoria que vem de Deus, sobre a sabedoria estar gritando nas praças. Aí fala no capítulo 2 a gente buscar a sabedoria, mas assim, não pode ser nada da nossa carne, gente. Não pode ser só a minha sabedoria pessoal. É claro que a sabedoria de vida, a experiência, ela vai nos ensinar muita coisa. Mas se for algo meramente humano, se for algo que não é colocado diante de Deus, ou que tem como princípio o temor de Deus, hoje tem muita gente na internet falando muitas coisas, né? Se você não estiver alinhado com a palavra de Deus, você dá uma balançada, você vai dormir naquele barulho, como a gente fala, né? Ao versículo 5 fala, confia no Senhor de todo o teu coração. E eu sei que isso não é fácil, meus irmãos. Eu sei que não nos apoiar no nosso próprio entendimento, próprio conhecimento, também não é fácil. Versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. A gente precisa tomar cuidado que às vezes o olhar sobre nós mesmos é muito errado. Ou porque a gente está enganado naquilo que a gente pensa sobre nós, ou pior, porque a gente quer enganar a gente mesmo, né? E os outros. Então a gente vive uma vida baseada no nosso próprio entendimento, sem buscar a sabedoria de Deus, porque no final das contas eu faço o que eu quero e a gente acha que está tudo bem, aos nossos olhos está tudo bem. E o texto vai dizer exatamente isso, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e desvia-te do mal. Versículo 9 fala assim, ó, honra com os teus bens, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu não sei como você encara essa questão de primícia, de dízimo, né? Eu tenho no meu coração a ideia sempre de entregar ao Senhor as primícias, né? Primeiro, aquilo que eu recebo. Isso é o meu entendimento, tá, gente? Quem entende diferente, tá ok. Mas eu entendo que para o Senhor é primeiro, não é pagar tudo, resolver tudo, fazer tudo que tem que fazer com o dinheiro e depois dar o dízimo. No meu entendimento aqui, um texto como esse me deixa bem confortável de falar de honrar ao Senhor com tudo que eu tenho, mas com as primícias, né?
Bom, falou aqui de grana, agora vem falar de disciplina. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Gente, não vamos esquecer que tem algumas situações complicadas que a gente está vivendo hoje, que foi a gente mesmo que se colocou. E agora a gente tem que buscar Deus para entender o que fazer agora que a gente se colocou nessa situação que a gente não queria. Não devia ter feito aquela escolha, não devia ter tomado aquela decisão. Mas também agora não dá para voltar atrás e dizer que não fez, esconder. É encarar, receber a disciplina do Senhor. É claro, a Bíblia também diz que ninguém sente alegria na hora de receber a disciplina. Mas no nosso caso, ser disciplinado pelo Senhor significa que nós somos filhos. E Ele disciplina aquele a quem Ele ama. Então a gente precisa entender a disciplina do Senhor, que na verdade Ele quer nos corrigir para nos trazer para perto de si novamente. É o Espírito Santo, o tempo todo tentando moldar em nós o caráter de Cristo, na nossa jornada de santificação, mas à medida que a gente erra, Ele falou: cidadão, se arrepende aí e volta. Você precisa se parecer mais com Jesus. Versículo 13. Feliz é aquele que encontra sabedoria e que adquire entendimento. Amém. O texto de Provérbios vem falando o tempo todo de sabedoria, de buscar sabedoria. Feliz é aquele que encontra. E ele vai falando um pouco das características desse cidadão, dessa cidadã que encontrou a sabedoria. Tem várias aqui, aí você pode estudar mais a fundo, né? Eu destaquei algumas, ó. Na sua mão direita, a longevidade, na esquerda, riquezas e honra. Tá falando de quem? Tá falando daquele que é feliz porque encontrou sabedoria e adquiriu entendimento. Então, isso são reflexos na vida dessa pessoa. Ah, meu filho, que essas coisas te afastem, que essas coisas não se afastem dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. É o conselho de um pai para o filho, desde o começo do Provérbios. Então hoje eu tenho uma filha de 15 anos, um filho de 8 anos, e eu tento instruí-los para as coisas da vida dele, para os dilemas que eles estão na idade dele, para os que virão a seguir. Que esses conselhos que estão sendo dados não se afastem da minha vida, da sua vida, da vida dos meus filhos, da sua família. Que a gente esteja recebendo essa recompensa pela sabedoria adquirida num curso, na vida, não. Isso faz parte de um pacote, mas que tem como princípio o temer a Deus, para que ele seja o princípio de toda a sabedoria. O versículo 24, eu destaquei aqui, ó. Pode parecer aleatório, mas para mim é um entendimento prático para o dia a dia da nossa vida. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Gente, como tá difícil o sono suave. A gente está vivendo, por exemplo, uma onda de calor aqui, né? E tem sido insuportável, assim, para conseguir dormir. Algumas pessoas, né, por causa do calor, é por causa da mente acelerada. Outra pessoa por causa das preocupações. E a gente pega textos como esse, né, falando que você não vai temer, vai deitar e teu sono será suave, e talvez a gente não está tendo esse sono suave, né? E aí eu não sei, né, não dá para afirmar se é porque a gente não tem andado com sabedoria diante de Deus. Poxa, acontece tantas coisas na nossa vida que a gente não tem controle, meus irmãos. Nós não temos controle, é a tragédia, é a notícia ruim, é um diagnóstico, é a falta de perspectiva, é a mudança de emprego, é um ciclo que não encerrou direito, você está tendo que começar outro. A nossa vida é assim, sabe? A nossa vida é uma mistura de decisões certas, decisões erradas, situações adversas que a gente não tem controle. Mas por outro lado também, se nós buscarmos a sabedoria de Deus, nós vamos entender que a vida realmente é assim e tem esses momentos.
Então você vê que a sabedoria de Deus ela pode nos ajudar mesmo em momentos de dificuldade, mesmo no momento que o sono não vem, mesmo em momentos que a mente está uma confusão, está um tiroteio dentro da mente, o coração está sem saber para onde ir. Esse último trecho aqui do capítulo 3 de Provérbios, versículo 13 até o 35, vem falando das recompensas de quem tem essa sabedoria. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Versículo 26, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de ficarem presos. Aleluia. A sabedoria do Senhor venha sobre nós e que os nossos pés não fiquem presos em lugares, em amizades, em relacionamentos, em empregos, em situações que têm roubado a nossa paz, sabe? Roubado a nossa paz. Que o Senhor seja a nossa paz e que do Senhor venha a sabedoria para a gente poder resolver todas as coisas. Não é, meus irmãos? Continua falando algumas atitudes que você deve ter, deve não ter. Fala para você não tramar o mal contra o seu próximo, o seu vizinho. Não fazer mal para quem não fez nada para você, não fazer mal para ninguém, né? Fala para não andar com homem violento, não ter inveja do homem violento, porque aí o Senhor depois vai chamar aqui no versículo 32 de perverso, porque o Senhor detesta o perverso, mas é amigo dos que andam em retidão. Nossa, pastor, não tá fácil andar em retidão. Eu sei, meus irmãos. Isso vale para mim também. É uma luta, é um preço a pagar. É a santificação, é lidar com a frustração sem murmurar. É aprender o segredo de em tudo dar graças, sabe? Mas também com a convicção, como diz o versículo 33, a maldição do Senhor permanece sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa o lar dos justos. Poxa vida, meu irmão e minha irmã, o que equivale a bênção do Senhor sobre o nosso lar? Vale todo sacrifício, vale toda a luta, vale toda a dificuldade para que o Senhor possa edificar a nossa casa, para que a gente tenha um lar abençoado, como diz o texto, porque o lar do justo é abençoado. Meus irmãos, quando eu pego assim para ler o texto bíblico, a minha ideia não é montar um sermão, nem um estudo aprofundado, mas é tentar olhar para a palavra de Deus e encontrar nela resposta, direção, instrução, sabedoria para as coisas que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Talvez algumas coisas que nós temos falado aqui tenham chegado ao seu coração, às vezes como um bálsamo, às vezes como uma pedrada, como a gente fala, né? Às vezes você está vivendo um bom momento porque tem buscado a sabedoria do Senhor para fazer as coisas, ou talvez você está num momento de disciplina do Senhor, que às vezes tem algum momento de solidão no sentido do aspecto humano, né? Você sente que ninguém está te vendo, ninguém está se importando, mas é só no aspecto humano. O Senhor nos vê, o Senhor nos ouve, Ele é capaz de entender as nossas dores porque Ele passou por elas também. Nosso Senhor Jesus Cristo passou por todas as provações e Ele falou: olha, tenham ânimo porque eu venci. Eu sei que às vezes parece um clichê, né, quando a gente está num momento de dificuldade. Mas não, meus irmãos, se nós não tivermos com a nossa confiança no Senhor, a gente vai confiar em quê? Então, esses nossos breves estudos aqui de Provérbios têm um objetivo principal e sempre a glória de Deus em todas as coisas. Num segundo momento, meu irmão, te ajudar, te servir de alguma forma, te edificar de algum jeito, para que você tenha mais sabedoria nesse 2026, para que você comece, através da leitura da palavra, através do Espírito Santo alcançando seu coração, ter mais sabedoria, seja para ainda encerrar alguns ciclos que não deu para encerrar de 25, seja para esses ciclos que estão diante de nós agora em 26,
A gente ainda não é tudo que deveria ser, mas não somos mais o que éramos antes. Então, como Paulo, a gente caminha para frente. Nosso alvo é Cristo. A gente corre uma corrida que é uma maratona, né? Para a gente poder um dia estar diante daquele que nos chamou, que nos salvou, que nos perdoou. Então, a minha oração é para que o Senhor derrame sabedoria na sua vida e que tudo isso que nós conversamos hoje do capítulo 3 possa ser vivida na minha e na sua vida, para a glória de Deus, para a nossa edificação. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, hoje por esse tempo aqui à noite, para olhar para a Tua Palavra e buscar o Senhor. E cada vez que a gente olha para a Tua Palavra, a gente vê o quanto somos dependentes do Senhor. Então, declaramos nossa dependência e pedimos ao Senhor sabedoria. Derrama sobre nós sabedoria para cada situação que a gente tem que viver e resolver. Só o Senhor sabe como anda e o que vai no nosso coração. Então derrama sobre nós sabedoria, Pai, para que a gente possa fazer conforme a Tua Palavra, fazer para a Tua glória, por amor ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa incredulidade, na nossa carnalidade. E eu vou insistir por mim. Derrama sabedoria sobre a minha vida, Senhor. Derrama sabedoria na vida daquele que assistir esse vídeo. Derrama sobre nós, ó Pai. Oramos agradecidos ao Senhor e em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Esse foi o devocional do Segunda de Graça de hoje, Provérbios 3. Olha, depois de um dia corrido, depois de um dia cansativo, a tentação era não gravar, o vídeo deu errado, memória do celular, mas tem sido maravilhoso. 3 diazinhos só, mas conseguimos 3 dias sem falhar. Isso me deixa feliz da vida e vamos continuar com os devocionais aqui de Segunda de Graça. Tá bom? Deus abençoe. Sabedoria sobre a sua vida, que a sabedoria esteja com você. Amém? Deus abençoe. Valeu, gente.